Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 14, as três mensagens angélicas. Eu gostaria de intitular esse tema como a verdade presente. E eu quero fazer uma contextualização. Bom, em cada época da história da Bíblia, da história da humanidade, Deus teve uma verdade para aquele tempo, uma verdade presente. Gênesis capítulo 2, versículo 17, fala da verdade para aquele casal, Adão e Eva, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A verdade presente após o pecado, após a desobediência do casal, foi a verdade de que Deus iria destruir o mundo através de um dilúvio. Então o povo deveria seguir a mensagem de arrependimento. Ali foi a verdade, ali foi o evangelho, mas o povo zombou da mensagem e apenas Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos filhos se salvaram. O dilúvio consumiu todas aquelas pessoas. Uma verdade que foi rejeitada. A verdade presente no tempo do Novo Testamento foi o nascimento de Jesus, anunciado através das estrelas e através dos anjos para os pastores. A morte de Jesus e a sua ressurreição também foram verdades essenciais. Mas a verdade presente de Apocalipse, capítulo 14, é a última verdade para o nosso tempo. Meus amigos, são três grandes mensagens. O profeta viu um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno. O evangelho para pregar a todos que habitam na terra. E a mensagem desse anjo é: tema a Deus e dai glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adora aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Então esse anjo que está voando simboliza mensageiro. E voar significa com toda a rapidez, com toda a velocidade. Essa mensagem ela foi pronunciada através de homens, pois anjos não têm o privilégio de falar dessa mensagem em especial. 1 Pedro 1,12 fala que é um privilégio dado a nós, seres humanos. Atos capítulo 10 diz que o anjo apareceu para Cornélio, mas quem pregou foi Pedro. Essa mensagem fala de temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quem proclama essa mensagem? Os 144 mil, que é um grupo selados, que é um grupo selecionado, é um grupo que tem a marca, tem a expressão, tem a impressão do caráter do Pai. Tem o nome do Pai sobre as suas testas, não se contamina com ideologias representadas por mulheres, ou igrejas, ou falsas igrejas, melhor dizendo, que tem caráter, que não há mentira, mas são imaculados. Os 144 mil são aqueles que têm a imagem e a semelhança de Deus. São os que são selados pelo Espírito Santo, que passarão pela grande tribulação. São pessoas que são determinadas para pregar essas três mensagens, representando três anjos em Apocalipse capítulo 12. E a primeira mensagem é: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O evangelho eterno é pregado, o evangelho que alcança pecadores ao verdadeiro arrependimento, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da justificação pela fé. Temer a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É uma mensagem que fala do julgamento. Temer a Deus e dar glória, temer é o princípio da obediência aos mandamentos. Eclesiastes diz que o princípio da obediência, o princípio do temor é guardar os mandamentos. Então, se nós temos um juízo, nós temos um código, uma norma, e é os mandamentos, meus amigos. A Bíblia fala que o juízo ele tem três etapas. Levítico 16, antes da volta de Jesus, pré-advento, após a volta de Jesus, durante o milênio, com probatório, e após os 1000 anos, que é a fase de execução. Quando começou o juízo? De acordo com Levítico 16, o juízo, ou o dia da expiação, era o 10º dia do 7º mês, que era a purificação do santuário. Um fazendeiro chamado Guilherme Miller, estudando Daniel 8,14, ele chegou à definição de que o julgamento, ou o dia da expiação, começaria após um término de um período profético, o maior período profético revelado na Bíblia.
conhecido como as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos. Desde 1831, Miller pregou essa mensagem. E a pregação foi tão rápida como aquele anjo que voa sobre a terra, que atingiu não só os Estados Unidos, mas em torno de 3 continentes. E esse movimento ele começou a se estender, falando do juízo. Só que na mente de Miller e dos milleritas, eles acreditavam que o julgamento era a volta de Jesus, um juízo final. Mas na realidade, não era o juízo final, era o juízo de investigação, a primeira fase do juízo. E esse movimento ele se estendeu por toda a terra, pregada e anunciada, de uma forma muito rápida, falando que Jesus iria voltar, entendendo eles que seria exatamente o juízo. Mas na realidade, o juízo ali era o lugar aonde Jesus iria entrar, saindo do lugar santo e entrando no lugar santíssimo. Amigos, adore aquele que fez. Se ele fez, ele é o Criador. E essa mensagem começou a pregar em 1831. Por ironia, ou por advertência, melhor dizendo, foi exatamente no dia 22 de novembro de 1859 que um homem chamado Charles Robert Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies, contrariando a pessoa de Deus como Criador. A Igreja de Roma, na liderança do Papa Francisco, disse que Deus não é um mago, questionando a literalidade de Gênesis. E ele fala mais, que a teoria do Big Bang e da evolução não contradiz o cristianismo. Ele defende uma ideia chamada design inteligente, que é uma união do criacionismo com o evolucionismo. Queridos, essa ideia do design inteligente, na realidade, não passa de um grande engodo. Deus fez o mundo em 6 dias literais e no 7º dia descansou. Eu desacreditar da literalidade de Gênesis, eu estou também colocando em dúvida o 7º dia da semana. Existem muitos cientistas criacionistas que acreditaram na veracidade da Bíblia e de um Deus criador, Isaac Newton. E a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja que mais defende a criação literal de Deus ou o criacionismo. Louis Pasteur, outro cientista, falando da existência do Deus criador, Albert Einstein, também outro cientista criacionismo. Esta mensagem foi proclamada, mas não apenas ela, mas a segunda mensagem seria proclamada juntamente com ela. E a segunda mensagem era a queda de Babilônia. O profeta viu esse anjo proclamando, que representa pessoas, melhor dizendo, os 144.000, o remanescente fiel, pregando. Em seguida, caiu a grande Babilônia. Ora, no tempo de João, a Babilônia já havia caído. Babilônia caiu no ano 539. Os medos e os persas, na liderança de Ciro, baixaram o nível do rio Eufrates e conquistaram Babilônia. Se não é a Babilônia literal, que Babilônia é essa que caiu? A Bíblia fala em 1 Pedro 5,13 que o apóstolo chama Roma de Babilônia. Roma imperial caiu, mas havia uma Roma que sucedeu Roma imperial, a Roma papal. Então a Babilônia é a Roma papal e a união das igrejas, trazendo confusão e exatamente desordem nessa questão religiosa. E esta queda é exatamente o fato delas terem dado de beber o vinho da ilha da fornicação. Vinho simboliza falsos ensinamentos e fornicação ou prostituição significa idolatria. Meus amigos, o que une as igrejas de Babilônia é exatamente a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Esses são os 2 pontos principais, mas a teologia da prosperidade, o falso pentecostalismo também são pontos que polarizam as igrejas que representam a Babilônia, a aliança dessas igrejas. Amados, não se deixe levar. Deus tem um povo que tem que dar uma mensagem para esse tempo atual. Falar da confusão de Babilônia, da queda de Babilônia, que se tornou morada dos demônios, coito de toda espécie de espírito imundo, de toda ave imunda e odiável. Mas lá em Babilônia, nessas falsas igrejas, na igreja de Roma, existe um povo fiel de Deus.
A mensagem é: sai dela, povo meu. Por que tu estás ainda em Babilônia? Sai desse falso sistema de adoração. Esta é a mensagem que tem que ser proclamada a esses irmãos. E a palavra é muito clara quando diz que se eles não saírem de Babilônia, eles vão ser cúmplices dos seus pecados. Meus amados, a segunda mensagem angélica tem a ver com a união das igrejas. O protestantismo, o espiritismo e a igreja de Roma. Essa união vai levar à apostasia, porque vai haver a marca da besta, que é a terceira mensagem que vamos já estudar, que é a santificação do domingo, a imortalidade da alma, dizer que o homem tem uma alma e não é uma alma. Através desta aliança é que vai haver exatamente a queda total de Babilônia. Miller também pregou para muitos irmãos que foram expulsos das suas igrejas porque acreditaram na mensagem do terceiro anjo, do primeiro e do segundo anjo. E essa mensagem do segundo anjo foi pregada basicamente em 18 de abril de 1844 até 22 de outubro de 1844. Foi o período de oposição e de expulsão das igrejas. Meus amados, analise bem. Qualquer igreja que contém doutrinas de Babilônia é filha de Babilônia. Comete prostituição. Amados, analise bem. A palavra do Senhor diz que a terceira mensagem angélica tem a ver com a adoração, a falsa adoração. Quem adorar a besta, a imagem da besta, receber a sua marca, também beberá do vinho da cólera da ira de Deus. Ou seja, quem beber do vinho de Babilônia, cairá sobre este as 7 últimas pragas. O que seria a imagem da besta? Seria a união da igreja e o Estado. O que seria a marca da besta? Seria um falso dia de guarda. O que seria o número da besta? Seria um sistema humano no lugar do divino. A palavra do Senhor diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. O dia do Senhor é o 7º dia e é o sábado. Não é outro dia espúrio. Não é um dia espúrio, mas é um dia sagrado. Gostaria de fazer um apelo a você. Assim como foi lá em Israel, e todo o povo estava protegido com um sinal nos seus umbrais, contra as pragas que foi derramado no Egito. Assim Deus quer selar você com o Espírito Santo, para que você possa guardar não só o sábado, mas toda a lei de Deus. O sábado será o divisor de águas. Mas não importa só santificar o sábado e também quebrar outro preceito. A palavra do Senhor diz: quem observa toda a lei e tropeça num só ponto, torna-se culpado por todos. Não quer você hoje tomar uma decisão de se juntar ao verdadeiro ecumenismo, que é a união da igreja visível de Apocalipse 12 com a igreja invisível de João capítulo 10. Deus quer fazer de você um mensageiro, para que você pregue uma mensagem não popular, mas uma mensagem que foi pregada desde 1831 e agora se estende até a volta de Jesus. Deus está lhe convidando para receber poder para pregar essa mensagem. Apocalipse capítulo 18 diz que vi descer do céu um outro anjo, o 4º anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Essa é a manifestação do Espírito Santo para pregar a mensagem dos 3 anjos. Talvez eu esteja falando para alguém que quer desistir do caminho. Amigos, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado os perseverantes, pois serão salvos. Bem-aventurado os pacientes, pois verão a Deus. A terceira mensagem termina com essa palavra linda: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, não apenas 9, mas os 10, pela graça e pela fé, e tem a fé em Jesus. Alguma tradução diz: tem a fé de Jesus. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus possa lhe usar para pregar essas 3 mensagens e fazer parte dos 144 mil. Em nome do Senhor da Glória. Amém.